Nesse vídeo a gente vai calcular a diferença de pressão entre os pontos M e N desse manômetro. Aqui é o ponto N, tá certo? Bom, existe um problema no meio dos estudantes que tentam resolver esses tipos de problemas de manômetros com vários líquidos, porque eles não conseguem tentar discernir o que é positivo e o que é negativo, as alturas, tá certo? Mas existem basicamente duas regras básicas que servem para a gente resolver qualquer problema de manômetros com vários tipos de fluido. Sei lá, pode ter mercúrio aqui, o óleo aqui, gasolina, tanto faz. Se você seguir esses procedimentos aqui, você sempre vai conseguir resolver esses problemas de manometria, tá certo? O primeiro ponto a se seguir a via de regra é simplesmente perceber que dois pontos que estão à mesma altura, certo? A mesma altura, eles sempre vão ter a mesma pressão. Por exemplo, esse ponto tem a mesma pressão desse ponto aqui. Esse ponto, por exemplo, está na mesma pressão que esse ponto aqui, tá certo? Então, pontos tem a mesma pressão. O outro ponto é saber usar uma regrinha básica, que é a seguinte: se você quer calcular a diferença de pressão entre dois pontos, é só você usar essa equação geral aqui, certo? Para vários tipos de fluido. Tendo cuidado, a única ressalva em usar essa equação, a única ressalva é que esse HI aqui, ele vai ser negativo ou positivo dependendo da referência que você escolhe. Como assim? Por exemplo, digamos que você está calculando os pontos bem aqui, ó. Nessa figura já dá para perceber que esse ponto aqui, ó, por exemplo, ele está sofrendo maior pressão, certo? Por parte desse ponto M, porque, ou seja, essa coluna de líquido aqui, ó, da água aqui, está deslocando essa coluna de mercúrio. Então a pressão está seguindo nessa direção, que está aumentando nessa direção, tá certo? Então vamos colocar o eixo de referência aqui, ó, bem aqui, o nosso eixo de referência. Tudo que for para cima vai ser positivo Z. Tudo que for para baixo vai ser negativo H. Isso é só uma referência, tá certo? Aqui é zero, a superfície hipotética, tá certo? Então, aplicando essa regra geral aqui, isso aqui na verdade nada mais é do que a lei de Steven, lembrem lá, certo? Lei de Steven. Então, o que é que acontece? Vamos usar essa relação aqui, ó. Vamos calcular aqui a diferença de pressão entre o ponto M e o ponto N, tá certo? Então, vamos começar aqui, ó. Então vai ser a somatória, certo? A gente já sabe que tem a gravidade, vai ser a somatória do primeiro fluido, tá aqui, onde está saindo daqui. O primeiro fluido é a água, e como está descendo, olha só, para cá é negativo, para cá é positivo, de acordo com a nossa referência. Como a gente está descendo aqui, ó, negativo, correto? Rho, densidade da água, vezes a altura que ela deslocou aqui, que é Z. Lembre-se que aqui esse menos é por causa que é menos Z, tá certo? Porque H é para baixo, negativo. Somatória, certo? Então, mais. O próximo fluido, certo? O próximo fluido, que é o mercúrio, vai ser o que? Ele está deslocado o que? Para baixo ou para cima, pessoal? Para cima, certo? Para cima. Então, por isso que esse mais aqui, a gente não vai colocar o menos. Então, como ele está para cima, a gente já sabe que é a densidade do mercúrio vezes o que ele deslocou, que é o Z. Também, né? A mesma coisa. Somatório, né? Então a gente já sabe que tem que ter um mais. Olha só, o próximo fluido continua sendo a água agora. O próximo fluido, a gente já sabe que é a densidade da água vezes a altura deslocada, a coluna deslocada, que agora é Y, certo? Y. Positivo, né? Porque a gente está subindo. O único negativo foi aqui que a gente desceu, de acordo com essa referência, tá certo, pessoal?
Então pronto, usamos a forma geral. Então a diferença de pressão entre os pontos M e N vai ser simplesmente, vamos colocar algumas coisas em evidência aqui. Então a gente encontra essa relação aqui. Nesse problema aqui, se vocês forem procurar na internet, esse aqui está numa lista de hidráulica. Esses valores aqui são os seguintes. Esse Z, o autor dá pra gente que é 450 milímetros. E o Y aqui, certo? Esse Y aqui, ó, vale 0,9 metros. Bom, então vamos calcular isso aqui, inserindo os valores. Lembrando que a densidade do mercúrio é aproximadamente, a gente vai considerar isso aqui, 13.600 kg por metro cúbico. Que mais aqui? O resto tudo a gente já sabe, certo? Então, transformando isso aqui para metro, a gente encontra 0,450 metros. Bom, fazendo esses cálculos aqui, você vai encontrar lá que essa diferença de pressão manométrica, correto? Manométrica é igual. Bom, eu já fiz essas contas aqui e eu cheguei no valor de 64.451,7 pascais, no Pascal. Tá certo? Então era isso. Até a próxima.